Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Hoje a nossa aula vai ser sobre loucura, um tema bem atual, embora a gente vá tratar ela no seu período antigo e até a medievalidade, até o período medieval. Vocês conseguem ver o slide aí? Tá aparecendo para vocês? Respondam se sim ou se não aí. Aí a gente já começa a aula, beleza? Bom, acho que pode começar então. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, o que é a loucura? Dentro da filosofia, a gente tem uma tradição bem antiga que ela já marca o começo da filosofia como a pergunta um pouco diferente, que é o que é a razão? Como se pensa bem? O que é a verdade? O que é o certo? O que é o belo? Então a gente, dentro da filosofia, tradicionalmente busca definições, coisas certas, fechadas e bem explicadas, né? Só que ao lado disso, sempre tem a concepção contrária, que é a falta de definição, a falta de regra, a transgressão, e essas coisas elas andam juntas, né? Elas estão sempre uma funcionando em relação à outra. E hoje a gente vai tratar então não dessas definições fechadas, mas sim de quando existe essa transgressão, quais as instituições que tentam tratar da loucura, quais os tratamentos que são dados para a loucura, tanto tratamentos médicos quanto psicológicos, quanto quanto de internamento, quanto de liberdade, e é mais ou menos isso. A primeira coisa que a gente tem que ver, então, é que, embora a gente fale a loucura, a gente está tratando de um tema mais ou menos definido, só que dentro dele tem várias subdivisões, elas mudam com o tempo e elas estão sempre se transformando. Sempre aparece um tipo novo de loucura, um tratamento novo para loucura, e a gente não sabe direito até hoje o que é a loucura, dependendo se a gente estiver falando a respeito, por exemplo, da psiquiatria, da psicologia, da história antiga, até no senso comum, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que é muito diferente, a gente diz, olha só que louco, aquela pessoa é louca, né? A pessoa basta ser um pouco diferente para que ela já ganhe esse estigma de louco. Então, basicamente, e muito dificilmente vai mudar essa primeira definição, a gente pode dizer o seguinte, que a loucura é uma perda da autonomia psicológica, implicando a perda da liberdade e do autogoverno. Então, a autonomia psicológica, né, está muito ligado à mente da pessoa, ao funcionamento dos pensamentos, dos afetos, das paixões. E nessa definição, a pessoa tendo controle sobre esses pensamentos é o que vai lhe garantir a liberdade. Se eu posso escolher o que eu gosto, o que eu vou fazer, se eu posso arquitetar a minha vida, eu tenho uma liberdade, então. E o autogoverno, que é esse controle de si próprio, né? A liberdade, então, ela seria meio que um controle sobre si e a loucura uma falta de controle sobre si, quando a pessoa se deixa levar, quando ela se deixa levar pela fúria ou
então por uma tristeza muito grande. O que que leva uma pessoa a perder, então, a razão e ficar louca? Tradicionalmente, então, pode ser a perda dessa autonomia psicológica, uma perda total, né? Que vai ser quando a pessoa fica num estado vegetativo, num estado de demência, quando a pessoa consegue ainda interagir e ela existe no mundo, mas de uma forma que não é racional, né? Ela não segue uma regra estipulada. É o que a gente chama ali de perversão. Perversão no sentido de sair da regra, justamente, né? De não pensar de um jeito certo, com uma fórmula, por exemplo, dentro de uma moral estabelecida. E quando a força do apetite atropela o controle racional do comportamento. Então, aqui, apetite, a gente tem essa paixão, essa fome, né? Esse desejo de fazer alguma coisa a mais. E ela atropela, por exemplo, uma paixão muito forte, né? Quem gosta de romance, principalmente os romances lá do século XIX, época máxima do romantismo, quando tinha aqueles arrobos de paixão, né? Que as pessoas elas deixavam de perceber a realidade concreta e se apaixonavam perdidamente, tinham uma paixão platônica pelas outras pessoas. E uns chegavam até a cometer suicídio, né? De tão forte que era essa paixão, quando não era correspondido. Então, temos aí várias formas já de loucura. Depois a gente vai tratar de uma loucura mais específica, que é a loucura de não se adaptar à norma, né? Então, para quem viu ali o nosso post de convite, né, lá no Facebook, tinha o Coringa, né? E para quem assistiu o filme do Coringa, eu acredito que grande parte deve ter assistido aquele filme. Ele é muito bom mesmo, porque ele retrata a loucura de várias formas diferentes. Então, a gente começa o filme com ele tendo aqueles acessos de riso, né, que ele não consegue controlar. E aí a gente tem, só fazendo um adendo aqui, né, para contextualizar um pouco, trazer assim mais para o presente, depois a gente entra mais no conteúdo técnico da aula. Mas lá no filme, ele tem esses arroubos de riso que ele não consegue controlar e que destrói a vida dele, né? Porque a gente tem essas normas instituídas de que as pessoas, ao conversarem umas com as outras, têm que agirem de uma forma mais ou menos séria, conversar, e se tu rir do nada, ou tu tá ofendendo outra pessoa, ou tu funciona de um jeito que a outra pessoa não consegue compreender. E ou ela vai ficar furiosa com relação a ti, vai te excluir, ou então ela não vai conseguir se conectar contigo, né? Então a sociedade que a gente está, ela pede que haja um certo acordo de comportamento, de pensamento, de afetividade que seja mais ou menos parecido. Ela pede que isso seja respeitado, né? Só que o protagonista do filme ele não consegue por causa de uma característica física dele mesmo, né? É uma característica dele que ele mesmo racionalmente e afetivamente querendo controlar o corpo dele leva ele a fazer de outra forma. Então, ele já mostra esse tipo de loucura que depende da cabeça dele, de alguma coisa ali no cérebro dele. É uma loucura de um tipo psiquiátrico, né? Só que conforme o filme vai passando. Oi, Elda. Desculpa, eu não te cumprimentei. Boa noite, Elda. Boa noite aí, pessoal que está entrando agora também. E conforme o filme vai passando, ele vai demonstrando outros tipos de sofrimentos mentais, só que eles são causados por outro motivo, que é, enquanto as pessoas vão excluindo ele, ele vai perdendo emprego, as coisas vão dando errado para ele, a vida familiar dele é muito complicada, né? E a forma como as outras pessoas na rua tratam ele também.
Isso tudo vai criando novas complicações mentais para ele que levam ele à loucura, né? Ele tem outros tipos de sofrimento que são causados socialmente. A própria sociedade leva esse indivíduo à loucura. E a gente já pergunta, né? A loucura é uma coisa que está no nosso corpo, é uma coisa que a gente nasce com ela, ou que desenvolve com o passar do tempo? Será que a loucura não é causada pela própria sociedade no indivíduo? E tem também a questão do delírio, né? Porque ele está sempre tendo visões, então a gente não sabe se o filme todo não foi só um delírio dele, porque tem essa possibilidade também. Então aquele filme é muito legal porque ele retrata vários tipos de causas de loucura e concepções da loucura, né? Mas vamos voltar aqui agora e mais pra frente a gente debate então essa contemporaneidade da loucura. A gente vai discutir então desde lá do início como que era esse tratamento então em relação aos loucos e a gente vai ver agora as causas mitológicas e divinas que eram atribuídas à loucura antigamente. Então, pessoal, as classificações das doenças ou loucuras eram feitas através de sua identificação com um deus ou daimon, que é uma espécie de espírito intermediário entre os deuses e os humanos, que acreditava ser o responsável por essa loucura, né? Então, por exemplo, digamos que tinha uma pessoa que via coisas, tá? As pessoas que estavam em volta, elas iam atribuir essa visão não a algum tipo de delírio do corpo dela, ou algum tipo de desvario da razão dela, mas seria como se alguma entidade sobrenatural tivesse entrando em contato com aquela pessoa e transmitindo coisas, saberes, visões que as outras pessoas não conseguem acessar. Então ele é um porta-voz de Deus ou de alguma entidade sobrenatural. E aqui a gente tem uma citação de Hipócrates, que foi o médico que viveu lá na Grécia, e ele fala um pouquinho pra gente a respeito desse tratamento, né, que davam pros ditos loucos. Então ele vai dizer assim, ó, no caso em que o doente imite uma cabra, ou imita rugidos, ou tenha espasmos do lado direito, afirmam que a responsável é a mãe dos deuses. Se a voz dele ficar mais aguda ou intensa, comparam-no a um cavalo e então afirmam que Poseidon é o responsável. Aqui a gente tem, a partir da observação do comportamento do louco, uma associação com algum animal ou com algum deus, né? Poseidon, Zeus, Afrodite, Dionísio. E a partir de então, esse louco ele é classificado com alguma entidade diferente. Ele representa alguma entidade diferente, né? E aqui a gente ainda não tem o, a interferência da filosofia, muito menos da ciência, né? É uma coisa muito mais religiosa mesmo. É uma atribuição divina e da mitologia, que a gente já estudou em aulas passadas. Lá na Grécia Antiga, então, a gente vai ter o Ajax. Para quem conhece, para quem gosta de mitologia, o Ajax ele vai nos dar alguns tipos de loucura, então, daquela época. E aqui eu vou contar para vocês como é que foi a história do Ajax. E é o seguinte, o Ajax ele é um herói, tá? Ele faz parte de uma tragédia de mesmo nome que foi criada pelo Sófocles no século 5 a.C., lá na Grécia. E a mitologia era uma forma primordial de contar a história das coisas, né?
Era uma história que passava uma ideia moral, fazia um exercício ético com as pessoas, dizia da onde que os sentimentos e coisas como, por exemplo, a montanha ou o relâmpago, que eram quase incompreensíveis, né, há 2.500 anos atrás, eram assim que eles explicavam as coisas para as pessoas. E aqui a gente tem, por exemplo, a explicação das loucuras de uma forma mitológica, que a gente estava falando antes. Então, o Ajax, ele é tido como o segundo maior guerreiro na época de Aquiles. Quem já viu, né, o filme da Guerra de Troia, né? Tem lá o Aquiles. E aí é o seguinte, o Aquiles acaba morrendo e o Ajax, que era esse segundo guerreiro dito mais forte, agora ele é o primeiro guerreiro mais forte e ele pede para os deuses Agamenon, o deus Agamenon, e quem era o outro deus mesmo? Eu esqueci o nome, eram dois reis, desculpem. Era o Agamenon e o irmão dele. Ele pede para esses reis que a armadura do Aquiles seja dada para ele. Só que eles se negam a dar a armadura pro Ajax e dão para outro guerreiro, que é o Odisseu, que também é bastante famoso, né? E aí então a gente já tem uma primeira demonstração da loucura, que é a fúria, ou o que depois a gente vai chamar de mania, que é quando tem uma grande excitação na pessoa, que é mais puxado para o lado da violência, da ira, da grande movimentação, desse descontrole que vai para o lado da destruição, né? Ele é muito passional e destrutivo. Então ele tem essa fúria e ele resolve matar os próprios companheiros. Só que o que acontece? Além dessa loucura que está ligada à afetividade, então à mente humana, a gente tem agora outra causa que vai ser divina. Atenas, quando ela vê que o Ajax vai se voltar contra os próprios companheiros da Grécia, ela interfere e ela causa um delírio no Ajax. Isso faz com que o Ajax veja alguns espólios de guerra ali, né, que era o que os guerreiros tinham obtido ao vencer o adversário, que no caso eram gado e alguns pastores. O Ajax vê esse gado e esses pastores, e na cabeça dele ele enxerga como se fossem os próprios companheiros que ele queria assassinar. Né? E aí ele vai lá e assassina todos esses animais e esses pastores inocentes, e depois, quando ele enfim faz isso, ele se dá por conta do que ele fez, ele volta ao estado normal dele, e ele sente tanta vergonha que ele acaba enterrando a espada dele no chão e se joga sobre ela. Então ele se suicida. Né? E aqui então a gente tem então desculpa, a gente tem então esses dois tipos de loucura, né? Que é a loucura mental da afetividade, que é a fúria, e tem outro tipo de loucura que o Ajax tem também e mostra pra gente, que é a loucura do delírio, quando a pessoa vê uma coisa que ninguém mais vê, que não é o real, mas que ela acha que é o real. E que mesmo que alguém diga para ela e tente convencer que não é, ela segue acreditando naquele tipo de ilusão. Então isso é que a gente chama de delírio. E aqui na Grécia a gente vai atribuir isso então a uma causa divina. Muito bem. A loucura ela se mostra de várias formas e ela recebe diferentes tratamentos. Pessoas mentalmente afetadas, então, né, que são essas pessoas que têm delírios ou pessoas que já nascem com algum tipo de transtorno mental, elas são evitadas e são temidas ao mesmo tempo, por causa daquela função que eu disse para vocês, e como eles recebiam essa voz de Deus, ao mesmo tempo que elas eram incompreensíveis e afastadas, eram evitadas pelas pessoas, elas também eram ironicamente adoradas, respeitadas e
elas não recebiam algum tipo de sanção violenta ou de, de violência mesmo, né? De espancar essas pessoas ou alguma coisa assim, porque elas estavam tão conectadas com Deus que fazer algum tipo de violência contra essas pessoas seria, primeiro, uma covardia, e, em segundo lugar, seria atentar contra o próprio Deus, que está ali em conexão com essa pessoa. A gente tem também, lá na Grécia Antiga, sibilos. E aí, para quem viu o filme Matrix, que é bem conhecido, né, a gente tem a Sibila, que faz aqueles oráculos pro Neo. Ela está em conexão com Deus, só que a Sibila, ela é um pouco diferente dessas pessoas mentalmente afetadas que a gente falou antes. O que, que acontece aqui, pessoal? Enquanto essas pessoas mentalmente afetadas, esse primeiro grupo, eles não têm controle sobre si, ou eles vivem numa realidade completa ou quase que completamente separada dos outros indivíduos, a Sibila, ela mantém a sua consciência, digamos assim, e ela fica em lugares como, por exemplo, o oráculo de Delfos, que tinha lá na Grécia. Que o oráculo era onde os cidadãos e até viajantes, né, porque tinha pessoas de várias outras cidades que viajavam, peregrinavam até esse oráculo com vista de saber sobre a sua vida, sobre o seu futuro, saber se Deus tinha alguma coisa para dizer para eles. E a Sibila, então, era essa pessoa responsável por receber a voz de Deus e repassar para as pessoas que iam visitar elas. Elas eram, então, muito respeitadas, eram sacerdotes mesmo, né? E foi... Se vocês assistiram às primeiras aulas que falavam a respeito de Sócrates, o Sócrates ele vai visitar uma Sibila nesse mesmo oráculo de Delfos, e é ela que diz para ele: Sócrates é sábio, pois Sócrates sabe que nada sabe. Então, só sei que nada sei foi dito pelo oráculo, né? Que é bem famoso. E outro tipo de manifestação que a gente pode chamar que está ligado à loucura, e de forma muito clara, são as festas dionisíacas. O que eram as festas dionisíacas? Eram comemorações culturais de cunho civil, né, das pessoas que moravam ali na cidade, e religioso também, porque, claro, era uma espécie de oferenda para o próprio deus Dioniso, né? Era em celebração a ele. E nessas festas, o que acontecia? Eram ensinadas tragédias, como, por exemplo, eu falei para vocês a tragédia de Ágix, né? As pessoas que faziam essas tragédias, como Sófocles, eles competiam entre si para ver qual que era a melhor tragédia. Aí tinha uma grande produção cultural, então o nascimento do teatro, né? Foi aí que se deu. O Dioniso, cujas festas faziam alusão, ele é o deus do teatro, da tragédia, do vinho também. E aqui a gente tem o vinho como esse veículo que leva da razão para um outro tipo de percepção, que é a percepção da embriaguez, né? Dessa coisa que não é racional, mas que é mais passional, que te empurra diretamente diretamente talvez não, mas mais fortemente para os teus desejos, né? Para as tuas paixões, tu faz as coisas sem pensar tanto assim, tu te deixa levar, então isso está bastante ligado à loucura e ao deus Dionísio. Comemora-se o deus Dionísio e eu não consigo ler o que eu coloquei aqui embaixo, mas enfim, a gente tem aqui nessas festas um certo deixar se levar, então. A gente tem que o movimento da filosofia, esse movimento para a racionalidade, né? Para a definição das coisas, para o caminho da verdade, da justiça, do certo, do belo. Só que os gregos, tradicionalmente, também tinham essas festas onde eles faziam justamente o contrário.
onde eles se deixavam levar pelas paixões, onde eles comemoravam essa falta de medida, né? Essa embriaguez do vinho. E aqui a gente já tem uma coisa interessantíssima, que depois vai fazer uma grande mudança lá pelo século 17, 16, que é o seguinte: para os gregos, lá na antiguidade, não existe uma separação da loucura. Então não é como se existissem as pessoas ditas normais, as racionais, e do outro lado as loucas, as irracionais, as que não pensam. Tem que ter uma espécie de equilíbrio entre essas duas coisas. Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem o deus que eles cultuavam lá, deus Apolo, que está aqui na esquerda. E o deus Apolo, entre outras coisas, ele representa o sol, a luz, e a luz a gente sabe, né, está muito ligada ao conhecimento, que ilumina as coisas e permite com que a gente veja elas melhor, como elas realmente são, está ligado ao conhecimento, à verdade, à beleza, à harmonia e à razão. Então, todas essas coisas estruturadas, né, bem desenvolvidas, culturais, educacionais e etc. E com Dionísio, por outro lado, a gente tem justamente o outro lado disso, que é os ciclos da vida. Então, aqui a gente se refere à transformação, ao nascimento, à maturidade, à morte e ao recomeço. E a gente sabe que assim é com tudo, né? Tanto com as coisas, que com o tempo elas vão se transformando, vão se destruindo, vão sendo reaproveitadas pela natureza o tempo todo, e aqui a gente não fala de, de uma certa perfeição, mas justamente da destruição. A gente tem o Apolo com a construção e o Dioniso com a destruição. Esse ciclo, essa harmonia entre os dois que é necessária. Né? Então, o que, que acontece com as pessoas envolvidas entre esses dois deuses que se acreditava lá naquela época? Se tu ser muito racional, se tu for muito puxado para esse lado do comportamento regrado, tu vai acabar negando esse teu impulso, e esse teu impulso passional dos instintos, e eles não vão simplesmente sumir. Esses impulsos, eles não somem. Eles vão ficar lá acumulando até que uma hora eles vão tomar conta do sujeito, dessa pessoa. Então, por isso que tem que ter um momento de racionalidade, mas também precisa ter esse momento de se deixar levar, de fazer coisas diferentes, que normalmente não se faria, né? E através dessa mudança das coisas, deve-se buscar então o equilíbrio entre aquilo que mais tarde se chamará de impulso dionisíaco e apolíneo. E a gente já está falando do Nietzsche, né? Lá no século XIX. Vamos seguir em frente. Então aqui com Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ainda a gente está falando lá do século 5 e 4 a.C., a gente tem uma grande mudança no pensamento com respeito à loucura. Porque se até então um louco ele era considerado por causas divinas, a gente explicava a loucura por algum tipo de mitologia, de mística, de religiosidade, o Hipócrates ele vai observar a loucura, ele é médico, e ele vai atribuir uma causa corporal para essa loucura. Então, é alguma coisa no corpo dessa pessoa, no organismo dela, algum órgão, alguma faculdade ali que está ocasionando essa loucura. Então, Hipócrates, vamos introduzir ele aqui. Ele nasceu em 460 a.C. e faleceu em 377 a.C. Nasceu e viveu na Grécia. A gente não sabe muito a respeito da vida dele, mas a gente sabe que
Ele fez algumas viagens lá para o Oriente e ele trouxe bastante conhecimento de lá, que com certeza influenciou no fazer médico dele. Eles vêm de uma família que tradicionalmente pratica cuidados com saúde, né? E como eu disse para vocês, ele é considerado o pai da medicina. Então a loucura a partir do corpo. Bueno, essa mudança que a gente vai ter aqui, como eu falei para vocês, ela rejeita essa classificação religiosa e tenta atribuir a causa do distúrbio ao próprio corpo. E aqui ele vai especificar dois tipos de loucura. O melancólico, que é a falta de movimento, de funcionamento mental da pessoa, aquela melancolia, né? Aquela coisa triste, pensativa, que tem uma falta de ação, que hoje em dia, fazendo uma espécie de anacronismo aqui, a gente pode falar, por exemplo, na depressão, né? Que é justamente essa falta de atitude, de vontade, uma falta de sentido para a vida, que faz com que a pessoa fique triste, fique para baixo, só queira ficar na cama, etc. E por outro lado, a gente tem um outro oposto, que é o maníaco. A gente pode aproximar lá com o Ajax, que é extremamente violento, que não para de se movimentar, que tem uma espécie de ansiedade muito grande. Assim. E ele vai dizer para nós, aqui tem um exemplo de como ele trabalha, né? Então, a alteração do encéfalo, o encéfalo ele quer se referir às coisas que ficam na cabeça, ocorre pela ação do fleuma, ou da bilis. Os que enlouquecem pelo fleuma são tranquilos, enquanto os que enlouquecem pela bilis são gritalhões, perversos, não pacíficos. No caso de terrores e medo, é por causa de um deslocamento do cérebro, quando se aquece, por causa da bilis que se dirige a ele pelas vias sanguíneas. Então aqui a gente tem essa atribuição da loucura por alguma coisa que está no corpo, só que ao mesmo tempo a gente sabe que tem um pouco de filosofia aqui, né? Quando ele fala então de bilis e de fleuma, ele está se referindo aos componentes que a gente tem no corpo que são produzidos. E naquela época se acreditava que se fosse, por exemplo, uma bilis amarela ou uma bilis negra, isso que ia causar a melancolia ou a mania. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, mas naquela época isso já foi um grande avanço, porque estava tentando encontrar ali no funcionamento do corpo alguma resposta para essa loucura. Muito bem, então quando a gente chega em Platão, um pouco depois, eu não vou introduzir Platão porque a gente já teve várias aulas sobre ele, então se o pessoal tiver curiosidade, pode retornar aí nas aulas, tem bastante coisa sobre ele. O Platão ele vai tratar da loucura de uma forma filosófica. Como é que ele vai tratar da loucura então? Ele vai dizer que nós temos uma alma e que essa alma ela é dividida em três partes. Que é a seguinte: a logisticon, que ela trata da razão, da lógica e está situada no encéfalo, então na cabeça, no cérebro, né? Que é justamente essa parte responsável pela razão, por raciocinar, por pensar o que é o certo, o que se deve fazer, por planejar as coisas. Depois a gente tem essa parte tumoides, que é a afetiva, dos afetos, dos sentimentos, né? E a parte espiritual, parte divina, sagrada, que trata justamente do que não é racional, desse lado mais sentimental mesmo. E ela está situada, simbolicamente, né? Como até hoje, no coração. E a terceira parte se chama a Epitumeticon. Vocês não precisam guardar esses nomes, tá? É só para diferenciar essas três partes. É bom que vocês guardem o que cada uma faz, mas não precisa decorar o nome. E ela é responsável pela parte apetitiva, então pelo desejo, pela paixão, pelos instintos. E ela disse que ela está situada nas vísceras, né? Que é essa parte embaixo do diafragma que a gente tem aqui, nas entranhas mesmo. E
O Platão, né, há 2000 e poucos anos atrás, ele vai dizer que faculdades da nossa mente não estão somente na cabeça, mas divididas entre o coração e as entranhas. Mas, enfim, como é que é o jogo e como é que isso está influenciando a loucura? Ele vai dizer o seguinte: a parte tumoides, que é essa parte da afetividade, da espiritualidade, que não é racional, ela vai estar dividida a todo tempo entre duas outras partes, que é a parte racional e a parte dos instintos, dos desejos, né? Então a pessoa, conforme ela vive, ela tem esses dois impulsos, que é o impulso racional e o impulso do instinto, que estão numa batalha para decidir qual que vai ter preponderância sobre qual. E a pessoa dita normal vai ser aquela pessoa que consegue deixar com que a sua razão esteja preponderante sobre as outras partes da alma. Então, enquanto essa parte tumoides ela estiver mais relacionada com a razão, essa pessoa vai ser dita normal. Agora, se ela se deixar levar o tempo todo pela paixão, pela parte epitu, epitumeticum, então ela vai ser considerada uma louca. Mas não só isso. Se a gente tiver aqui uma, ao contrário, se deixar levar demais pela razão e não tiver quase nada de paixão ou da parte do meio, afetividade espiritual, a pessoa também é considerada louca. Tem que ter aquela harmonia que eu falei para vocês. E quando um desses três acaba preponderando demais sobre os outros, aí a gente vai ter o que Platão chama de uma pessoa louca. Isso filosoficamente falando, né? E ele também faz associação entre aqueles humores de que o Hipócrates falava. E aqui com humores, né? É legal a gente falar como curiosidade. E naquela época, hoje em dia, aliás, a gente fala de humor para retratar qual que é o tipo qual a condição emocional da pessoa, né? Então, por exemplo, o humor alegre, humor triste, humor quieto, o semblante da pessoa, a forma como ela está se sentindo é humor. Mas isso vem de uma tradição lá da Grécia Antiga que está relacionada justamente a essa parte do corpo. A gente tem quatro humores, que é a bilis amarela, a bilis negra, o fleuma e qualquer outro. Não lembro qual é o outro, mas são partes do corpo que, dependendo de como eles estão agindo, vai te causar uma afetação mental. E lá no século 17 e 18 também vai ter um cara que vai fazer uma sátira, né, dessa forma de usar o, o humor, que é essa coisa do corpo, e ele vai transformar em comédia, justamente. Daí que a gente fala em humor e lembra do riso, por causa dessa, dessa ironia que ele fez. Mas é só curiosidade mesmo. Muito bem, passando já à Idade Média, e aqui a gente fala já, a gente pega do século 3, 4 mais ou menos, e vai até lá pelo século 13, por aí, uns 1000 anos de Idade Média, a gente vai ter a concepção da loucura muito atrelada, como vocês devem já estar imaginando, com a igreja, né? Então, a gente deixa para trás essa consideração, em grande medida, do corpo e começa a fazer ligações muito mais com a igreja, com o cristianismo, com a ideia de Deus, com a ideia de diabo, com a ideia de possessão, e se afasta da filosofia. Então, a gente tem essa ideia de que quando uma pessoa é considerada louca, ela vai, qual vai ser a explicação para a loucura dessa pessoa? O diabo está agindo sobre ela. Então, o diabo entra nela, que é o que a gente vai chamar de possessão, ou algum demônio do diabo, né? E a influência que o demônio faz sobre a pessoa vai ser chamado de loucura. Essas ideias são muito influenciadas, então, pelos escritos de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho,
que a gente também tem aula deles aqui no, nas aulas anteriores do desafio. E um exemplo, então, é a epilepsia, né? Que é quando as pessoas têm essas convulsões que elas, elas caem no chão e começam a tremer, né? Tem uma tremedeira, assim, e perdem o controle total sobre si mesmos. Naquela época, isso era considerado uma possessão de algum demônio que pegava o corpo dessa pessoa e começava a sacudir. Então, essa era a explicação da Idade Média sobre, sobre a epilepsia. O próprio nome da palavra, né? Epilepsia, ela significa ser tomado sobre aquele que vem de cima. Então é como se o diabo viesse voando sobre a pessoa, pegasse ela e começasse a chacoalhar. Essa é a explicação medieval da loucura da epilepsia. Então, a gente tem, na Idade Média, os leprosários. A gente vai ter uma explosão da lepra, né? E aqui a gente tem uma imagem ali da lepra, essa coisa que começa a comer o corpo da pessoa, né? Devagarinho, e é horrível essa doença, né? Mas ela se multiplicou muito, muito mesmo na, na Idade Média, e ela vai se dar ali desde a Alta Idade Média até o fim das Cruzadas. E é dito que só na França, que a França é uma cidade, né? Desculpem, a França é uma cidade. A França é um país, né? E vocês pensem que só um país tinha, nessa época do fim das Cruzadas, 2.000 leprosários. Os leprosários são as casas que eram feitas para abrigar essas pessoas leprosas. Então, só no país da França tinham 2.000 leprosários. Vocês têm noção? Isso é muita coisa. Só que, por volta do século XIV, a lepra simplesmente some. Ela é varrida. Esses 2.000 leprosários, de uma hora para outra. Ele, e aqui é bom de dizer que teve um regulamento na França, né, sobre esses leprosários. E esses 2.000 que eu estou falando foram os que foram recenseados, né? Tem todos os outros leprosários que não foram registrados, digamos assim, mas eles existiam em um número muito maior. Só que todos esses estabelecimentos eles ficam sem utilidade e sem pessoas lá dentro. Eles ficam vazios porque a lepra some. E tipo, lá pelo século XV acabam ficando um ou dois leprosos quando tem. De forma que os próprios reis fazem decretos que dizem que aquelas instituições vão continuar funcionando para os leprosos caso se consiga achar algum para colocar ali. E agora a gente vai ver como é que funcionou essa questão, então, do tratamento ao leproso. O leproso, ele é considerado um punido por Deus. Esse Deus cristão, ele tem tanto piedade quanto uma punição para esse leproso. Ele é visto como uma figura má que não deve ser ajudada pelos cidadãos e que conforme os cidadãos afastam essa pessoa, mais elas vão estar contribuindo para a salvação do leproso. Então é ambíguo, né? É bastante ambíguo, mas eram assim que eles eram tratados. E o leproso, então, ele era uma espécie de louco, porque ele tinha essa atribuição divina de punição sobre ele. O leproso ele tinha como tratamento o internamento dentro desse leprosário, só que não era para ter um tratamento médico em relação a ele. Era justamente para cuidar das pessoas que não estavam infectadas.
Então, naquela época, a gente não pode dizer que existia um cuidado médico com relação a essas pessoas. O leproso, ele recebia uma exclusão. Esse era o tratamento dele, para proteger os outros e não ele mesmo. A partir do momento que ele está dentro do leprosário, o único tratamento que a gente pode dizer que ele tem fora a exclusão é o tratamento religioso, que vai dizer o seguinte: aqui a gente tem o ritual da igreja de Viena, que diz o seguinte: meu companheiro, apraz ao Senhor que estejas infestado por essa doença, e te faz o Senhor uma grande graça quando te quer punir pelos males que fizeste neste mundo. Então, a praga, a lepra era vista como essa espécie de punição divina que expurgaria os pecados do leproso e abriria as portas da salvação para ele. Então, moralmente, o que o leproso deveria fazer? Aceitar a lepra, aceitar o tratamento de exclusão e aceitar os sermões da igreja, porque no fim ele seria recompensado com a vida eterna devido a esse sofrimento. Então, como é que a lepra some? Não através de uma cura, de um tratamento médico para essas pessoas, mas através da exclusão que essas pessoas recebem nas instituições dos leprosários. É uma coisa completamente sem querer, né, que acaba acontecendo. Então, subitamente, lá pelo século XV, aliás, desculpem, também pelo século XIV, a gente tem esse esvaziamento completo dessas instituições leprosárias. Elas ficam vazias e sem utilidade nenhuma até lá pelo século XVI e XVII, que a gente vai falar mais à frente para que eles vão ser ocupados. Dessa vez também com outros doentes venéreos, os ditos vagabundos, mendigos, pessoas indesejadas e que ficavam vagando, pobres também, todas essas pessoas vão ser colocadas para dentro desses leprosários, que agora vão ter outra função, que vai ser a função de dar abrigo para essas pessoas, né? Mas também de limpar, expurgar a sociedade. E esses vão ser, todas essas pessoas, elas vão estar misturadas dentro dessas instituições, que vão ser que vai ser o hospital, né? Que naquela época não servia para medicina, mas simplesmente para exclusão dessas pessoas, e todas elas vão estar sob o signo da loucura, essa forma bastante plural de mendicidade, de indesejado, de faculdade mental com algum tipo de transtorno, de mendicidade, enfim, de doenças venéreas. Na época do Renascimento, no século XIV ao século XVI, a Nau dos Loucos é um tema mítico onde um herói imaginário embarca em busca da verdade, de purificação de seu destino ou de fortuna. Então vocês pensem que, pessoal, a gente já está falando das grandes embarcações, né? E lá no século XV a gente vai ter o descobrimento, né, da América e o desenvolvimento do o início do surgimento do capitalismo por ali, né? Então a gente tem a figura do mar como essa coisa desconhecida, que ninguém sabe o que tem além, que tem o mito de guardar monstros e também está muito associada à loucura, porque a gente não sabe, naquela época as pessoas não sabiam quem é que ia chegar, de onde é que vinha, se vinha de um outro mundo, como é que essa pessoa falava, quem era essa pessoa. Também quando se saía em direção ao mar, não se sabia muito bem por onde é que estava se passando, aonde é que ia se chegar. Então o mar ele está muito associado a essa figura da loucura. Naquela época, os heróis, né, retratados na literatura, nos contos, nos mitos, eles em, eles embarcavam em viagens de barco em busca de aventura, de
de algum descobrimento de si. Só que isso a gente falando teoricamente, né? O que vai acontecer? Aqui a gente tem essa pintura feita pelo Bosch, e aqui a gente vê vários loucos, né? Agora, na prática, o que acontecia? Fora esses comerciantes que viajavam a terras desconhecidas e as próprias pessoas que iam visitar essas terras, as cidades colocavam esses loucos que eram indesejados, que ficavam na volta, desculpem, que ficavam na volta das muralhas, ou que ficavam vagando dentro das cidades, os mendigos, os pobres, ou os ditos vagabundos, os indesejados. Eles eram capturados e postos dentro desses barcos, aos montes. E eles eram simplesmente expulsos para fora da terra. Eles eram mandados para alguma ilha, ou expulsos para alguma outra cidade, para algum outro país, ou às vezes deixavam sem rumo. Esse era o tratamento dos loucos no Renascimento. A gente tem uma naquela época uma ideia geral muito forte de morte, né? A morte ela estava muito presente assim, no pensamento das pessoas, porque além da lepra, que foi essa coisa horrível, né? Que matou muitas pessoas e era muito dolorosa e horrorosa de ver também. Né? A gente teve a peste negra, e assim que a lepra ela ia sumindo, a peste negra ela aparecia em várias ondas epidêmicas, como a gente tem hoje em dia do Covid, né? Naquela época teve a peste negra, que é dito ter matado, nas suas ondas, de 30 a 60% da população europeia. Então a gente tem a figura ali desse médico, né, com essa máscara de pássaro, onde ele colocava umas ervas ali dentro, e eles faziam aquilo porque eles pensavam que a peste ela era transmitida através do ar, e com aquelas ervas eles iam ser capazes de não ser contaminados. Né? No século XIV, houve o maior pico da peste negra, uma doença transmitida por ratos e pulgas, advinda do Oriente. Acreditava-se que 30 a 60%, como eu falei para vocês, da população europeia foi morta por essa doença através de suas várias ondas epidêmicas, somado também ao feudalismo e às cruzadas efetuadas pela Igreja. A sensação geral, até meados do século XIV, era trágico, místico e sombrio. Ele muda abruptamente do tema da morte para o da loucura no século XV, e é aí, a partir do século XV, que a gente vai tratar. E em aulas futuras eu vou dividir esse tema da loucura, tá? Então aqui a gente tratou da loucura da época antiga até a época medieval, ali dentro do Renascimento. E nas próximas aulas vai ser sobre a loucura nessa transição para a modernidade e na contemporaneidade. É mais ou menos isso, então, que eu tinha para dizer para vocês. Aqui tem as referências que eu utilizei para fazer essa aula. E a gente tem também, vai ficar disponibilizado lá no Drive, para quem quiser fazer o download do PowerPoint, né, para estudando, vai ficar disponibilizado também no YouTube. E também dá para falar a respeito da figura do Dom Quixote, né, que tinha naquela época. E foi justamente essa transição do período trágico, onde a morte era encarada com essa tristeza, com essa seriedade, e a figura do Dom Quixote ela é encarada junto com o elogio da loucura, que foi feito pelo Erasmo de Roterdã, como essa volta que a gente tem lá na Idade Antiga da apreciação da loucura. Então, o elogio da loucura do Erasmo
vai dizer que a vida não vale a pena ser vivida se não tiver essa loucura. Então, juntamente desse grande internamento das pessoas ditas loucas, né, essa, essa grande separação que vai ter lá pelo século XVI e XVII, um pouco antes a gente vai ter um grande elogio da loucura. E o Dom Quixote é essa figura, que ela é uma espécie de... A gente não sabe muito bem se o Dom Quixote é louco de fato, se ele vê as coisas que ele diz que vê e que faz, ou se ele está simplesmente seguindo uma ideia própria do que ele acha que é o certo e que é o errado, mas ele incorpora essa loucura, ou ele se deixa levar por essa loucura, porque ela vale mais a pena a ser vivida do que a própria realidade. Então a gente tem essa mistura, né? Depois do grande período sério, a gente traz a loucura de volta como uma forma de vida e como uma forma de humor também. Até tem a figura do bobo da corte, né? Dentro desses impérios monárquicos, que era aquele que era o responsável por dizer a verdade desaforada, digamos assim, para o rei. Então, enquanto o rei era aquela figura respeitadíssima, que não podia ser contrariado quase que por ninguém, né? O bobo da corte, ele era uma figura institucionalizada pelo próprio rei, que através do seu ridículo, ele, de uma forma cômica, dizia para o rei aquilo que ninguém mais tinha coragem de dizer. Então, era uma figura que estava associada com a loucura e que era apreciada naquela época também. Era basicamente isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenha ficado bastante claro. Qualquer coisa, vocês podem falar com a gente. E fiquem todos bem. E era isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Boa noite.